Queridos irmãos e amigos, votos de muita paz. Onde você estiver, Deus esteja presente, porque Deus está em nós. Voltamos mais uma vez com um novo capítulo da série Encontros de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O capítulo é o 16 e o título Na Senda do Cristo. Mas antes, vamos dizer dentro do nosso coração: Pai amantíssimo, que vossas bênçãos mais uma vez se estendam sobre nós, Senhor, dando-nos tudo aquilo que necessitamos nesse momento para elevarmos o nosso padrão às alturas infinitas, para te aclamar, te louvar e te bendizer, Senhor. Porque grande é o amor que sentimos por ti. Muito obrigada, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade que nos é dada da presente encarnação. Muito obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Vamos ler então. Mateus, capítulo 5, versículo 44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas e, por isso mesmo, repleto de obstáculos a vencer. Senda de espinhos gerando flores, calvário e cruz indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Sofre, renunciando ao divino esplendor do céu, para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época, auxilia sem paga, serve sem recompensa, padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Ainda assim, perdoa aos verdugos, ouvida as ofensas e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. Inúteis, desse modo, nos círculos de nossa fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se. Não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo,
não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino de Deus. Benditas sejam essas palavras que nos orientam a ter uma vida mais humana para conosco e para com os nossos irmãos. Nós sabemos que na senda do Cristo, para seguirmos nessa senda de amor, nós deveremos amar os nossos inimigos. Devemos orar pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam, pelos que nos magoam, pelos que nos ofendem. Porque muito também já caluniamos, muito já ofendemos, muito já maltratamos. Não estamos aqui em pele de ovelha. Estamos aqui para reparos, conforme diz realmente o texto de Emmanuel. Sabemos que o caminho de Jesus é de vitória sobre as trevas. E nós somos luz, porque Jesus mesmo determinou que nós somos luz. Então, nós poderemos vencer todas as trevas, toda a escuridão que ainda existe dentro do nosso coração. Senda de espinhos gerando flores, calvário de cruz indicando ressurreição. Só o Cristo, só o amado Mestre para trazer tanta beleza, tanto exemplo com a sua própria vida. Aqui diz assim, que o Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Então, ele sofre renunciando ao divino esplendor do céu para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Nós não queremos sofrer. Nós não queremos sofrer. Tudo que nos faz sofrer de alguma maneira, seja na nossa casa, com os nossos familiares, seja onde estivermos, tudo que nos faz sofrer, para nós é um peso muito grande, é um sacrifício. Às vezes, nós queremos nos colocar de uma forma superior ao Cristo, porque nós nada podemos, mas o Cristo tudo pode, tudo sofreu. Então, ele experimenta a incompreensão da sua época, ele auxilia sem paga alguma, ele serve sem recompensa, ele sublime um espetáculo de abnegação e de grandeza. Jesus só pregou o amor. Jesus só promoveu a cura, mostrando que verdadeiramente, como ele sempre disse, vai e não peques mais. Levanta-te e anda. Toma tua cruz e segue-me. Jesus veio trazer o amor divino para nós aqui na terra. Jesus veio nos tirar da escuridão em que nos encontrávamos. E se ainda hoje há trevas, há escuridão, e ainda nos encontramos neste meio, como não éramos há 2000 anos atrás. Então, é preciso que nós olhemos para nós, avaliemos o que somos hoje, avaliemos o que está no nosso pensamento e no nosso coração. O que é que nós pensamos no dia a dia? Como é que nós se julgamos as pessoas, se criticamos as pessoas? O que é que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? E aí nós vamos ter uma ideia do que fomos tempos atrás. Como cada um de nós é uma multidão, porque nós temos muitas, milhares de experiências terrestres. Voltamos várias e várias vezes para cá, tentando nos redimir para hoje sermos assim como somos. E podemos pensar, nossa, como pode? Séculos e séculos, 1000 anos se passaram, e hoje nós ainda somos assim? É verdade, é verdade. Cada um de nós conduz a sua vida no estágio que se encontra. Cada um de nós segue o seu passo, meus amigos. Não há uma evolução
de uma hora para outra. Eu durmo de um jeito e eu acordo 360 graus diferente. Não, é cada dia, é paulatinamente. É assim que nós crescemos, é assim que nós evoluímos. Então, ainda assim, continua o texto de Emmanuel, perdoa os verdugos, ouvidas ofensas e volta do túmulo para ajudar. E nós perdoamos aqueles que nos ofendem? Nós perdoamos as ofensas? Como nos sentimos quando somos ofendidos? Deixamos passar, deixamos ir? Podemos dizer, nossa, mas eles não tinham essa compreensão. Ele errou, tudo bem. A pessoa nem conhece o bem viver, não conhece a Jesus. Eu nem sei o que essa pessoa pensa da vida. Será que nós pensamos assim e deixamos passar? Ou será que nós colocamos mais um peso e nos prendemos mais uma vez num sentimento contrário, prejudicando o quê? A nossa mente, a nossa psique, as nossas emoções, a liberdade de ser, a liberdade de viver. Prejudicamos o nosso corpo físico, nossas moléculas, nossas células, elas vão se reincindir, porque tudo em nós é vivo, tudo em nós nos ouve, nos sente, todo o nosso corpo, porque Deus é perfeito. E perfeito fez o nosso corpo. Então, nós somos um ser vivo em tudo, plenamente. Então, nós temos que cuidar com aquilo que nós sentimos, né? Nós temos que trabalhar, nos magoamos com alguém, tudo bem, mas vamos nos trabalhar naquilo. Vamos fazer uma oração à distância, vamos fazer um desejo de que aquela pessoa melhore, vamos fazer uma terapia de perdão, vamos nos perdoar por termos aquele sentimento. É uma limpeza interior, através da prece, através de uma leitura do Evangelho, através de uma meditação, através de uma respiração profunda, de parar nessa correria que nós estamos dentro de nossa casa, fazendo muitas coisas, porque não podemos sair, mas trabalhamos de onde estamos. Então, nós temos que limitar também um tempo para nos estudarmos. E ali ele continua, né, que todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade, luta, martírio e flagelação. É verdade. Praticamente todos os apóstolos foram mortos de uma maneira muito feia, com exceção de um. Mas todos foram mortos assim, né? Então foi verdadeiros ministérios de iluminação, de restauração de seus espíritos eternos, na propagação da boa nova. Graças a eles estamos aqui hoje, falando do Evangelho do Cristo. Tudo tem um sacrifício. Hoje, nós vivemos uma era fantástica, uma era muito boa, uma era que nós temos tudo em nossas mãos para sermos apóstolos de Jesus na era moderna, trabalhando, propagando, não só com palavras, mas com exemplos, edificando o reino de Deus aonde nós estivermos, edificando o reino do amor e o reino da verdade. Inúteis desse modo nos circuitos de nossa fé os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Ninguém está em nome de qualquer religião. Ninguém está para retirar vantagens ou ter vantagens de que forma for da sua religião, da sua filosofia de vida. Tudo que fazemos, fazemos com amor, com um desejo sincero de que o outro se restabeleça, de que o outro melhore.
Dai de graça o que de graça recebeste. E aqui ele fala do Evangelho, fala do Espiritismo, como ressurgiu no Espiritismo o Evangelho, né? E que nós tornamos a carne para regenerar e reaprender, como falamos ainda há pouco, né? Nós estamos aqui acalentando essas multidões de que somos cada um de nós, que são as nossas experiências terrenas, e estamos reaprendendo. Estamos aprendendo a regenerar, aprendendo a respeitar, aprendendo a tolerar, aprendendo a pedir perdão, aprendendo a compreender, aprendendo a nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Quando nós nos conhecemos, quando nós nos aceitamos com aquilo que a vida nos dá no presente momento, porque hoje eu posso estar de uma forma, amanhã de outra. Se hoje eu não estou tão bem, amanhã tudo pode modificar-se. Seja na saúde, seja no financeiro, seja nas relações pessoais, seja nas relações entre pais e filhos, esposo e esposa, amigos. A gente dorme, no dia seguinte, tudo pode ser diferente. Vai do merecimento de cada um de nós. Vai da luta íntima e constante de mudar os nossos caminhos sempre para melhor. Muitas vezes, algumas pessoas, ou muitas, ainda acreditam que nós sofremos e que Deus é que nos dá esses sofrimentos em formas de castigo por atitude que tivemos um dia. Não é verdade. Deus é Pai amantíssimo, de amor e de misericórdia. Deus nos ama como ama todos, toda a humanidade. Deus nos ama como ama o próprio Jesus. Não é incrível isso? Não é maravilhoso? Como é que nós nos sentimos quando lembramos que Deus sabe quem eu sou, Deus me conhece e Deus me ama tanto quanto ama o Cristo Jesus? Meditemos sobre isso. O quanto você é importante. Você é uma pérola rara de Deus. Se sua vida está ainda em dificuldades íntimas, pessoais, isso tudo é passageiro. Porque Deus sabe quem você é, porque Ele que te criou, Ele que me criou. E Ele sabe que nós estamos fazendo o possível para melhorar, que eu estou fazendo e que você está fazendo o possível para melhorar. Toda dor que vier, ela vai passar. Tudo vai passar. Mas é preciso que nós tenhamos a inteligência emocional, a inteligência racional andando de mãos dadas. Porque nós haveremos de ganhar isso a nosso favor. Porque Deus é amor. E Ele quer que sejamos felizes, meus amigos. Ele quer que sejamos plenos. Nós levamos muitos anos para compreender isso. Levamos muito tempo para compreender isso. Que Deus só quer a nossa felicidade. E que não dá para tirar tudo do nosso caminho que nos faça sofrer, que nos faça chorar. Não dá, porque senão nós não iremos crescer. Cadê o livre-arbítrio de cada um de nós? É certo nós fazermos tudo para os nossos filhos, as lições de casa, eles tirarem nota 10 o tempo todo naquelas tarefas, sem lhes ensinar, sem lhes pedir participação, e quando for no colégio tirar uma prova, eles tiram uma nota inferior, quiçá talvez até um 0. Que Deus é esse? Que pai e mãe são esses? Que apenas fazem e não dão a liberdade e o direito do filho também fazer? Então, assim Deus faz conosco. Mas eu gosto de afirmar que nós, no geral, a humanidade, tem mais do que merece. Cada um de nós sempre tem mais do que merece.
porque nosso currículo espiritual, ele não é cheio de flores tão somente. Há muitas pedras, muitas dores em que sofremos e que fizemos sofrer. Então, como nos traz, né, na senda do Cristo. Na senda do Cristo, as coisas não são somente rosas, perfumes, estradas floridas, onde você não machuca os pés. Ao contrário, na senda do Cristo, há muitas pedras na estrada. Há muitos troncos caídos que nós temos que cortar e que retirar. Há muitos viajantes querendo nos assaltar. Há muitas dores querendo se atravessar em nosso caminho. Mas a senda do Cristo, para aquele que conseguir alcançar, é a senda da sua vitória pessoal, íntima. Tenho a certeza disso. E o sol de nossas almas estará sempre a nos esperar, como ele tem nos feito isso desde antes de nós sermos o que somos. Então, continuando, com o corpo físico, retomamos, né, nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando o ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. É claro, desejos inconsequentes, como é que nós iremos evoluir? Se tudo o que nós fizermos é contrário ao amor, à caridade, à liberdade, se nós não queremos ajudar as pessoas, se nós não nos integramos em qualquer meios, em qualquer sociedade em que você possa dar a sua colaboração, estender a sua mão, auxiliar uma única pessoa que seja, mas devemos fazer alguma coisa e não ter a vida de uma forma inconsequente, como se aquela existência nunca fosse terminar. O que é pior, achamos muitas vezes que a nossa existência nunca vai ser finda. Queremos viver sem lembrar da morte, porque temos medo da morte. Queremos viver com medo da morte, sem lembrar da morte. E enquanto estamos aqui, vivos, ou seja, encarnados, esquecemos da beleza da vida. Que a beleza da vida é estar em paz consigo mesmo, é estender as mãos àquele que se passa pelo caminho, é trabalhar para alguém, é fazer algo por amor e por boa vontade, sem nenhuma paga, sem nenhuma recompensa, nem o muito obrigado é preciso. Olha que interessante isso aqui, né? Acusar, reclamar, queixar-se, não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. E não são mesmo. Na senda do Cristo, não há espaço para isso. Para acusar, para reclamar, para queixar, para ludibriar, para enganar. Na senda do Cristo não há espaço para esses sentimentos. Esses sentimentos nós temos que abolir, não só na frente das pessoas, não só numa conversa como essa que estamos tendo, não, mas no nosso coração, na nossa vida diária e constante, porque ali é que está a nossa maior dificuldade, de vencer os entraves, de vencer as inferioridades e de deixar com que cada vez mais, nos purificando, essa luz que temos dentro do coração, ela possa ser vista a olho nu por qualquer um. Disse-nos o Senhor, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas então, como é que é isso, né? Amai os vossos inimigos. Emmanuel diz assim, isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude, por nosso exemplo,
orar, como já falamos anteriormente, né? Orar pelos nossos inimigos. Pegar o Evangelho, ler um trecho em voz alta e dizer: estou oferecendo a tal pessoa. Que ele tenha paz, que ele receba a paz nesse momento, que a espiritualidade maior, em nome do Cristo, possa auxiliar aquele coração perturbado. É isso que nós devemos dizer e devemos fazer. É claro que nós não sentimos por um amigo a quem amamos, o mesmo sentimento de um inimigo. Mas não devemos desejar mal de forma alguma. Aquela palavra, né, uma frase, na verdade, que corre em muitos lugares, né? Não, eu não tenho raiva, eu perdoei, mas eu desejo para ele tudo o que ele me desejou. Não é assim. Não é assim que devemos fazer. Eu desejo a ele que ele tenha o melhor, que Deus lhe abençoe, que seu coração se encha de alegria, de esperança e fé. Quem sabe ele não estava num momento bom, porque quando nós somos feridos, nós não nos lembramos dessas coisas, porque nós também estamos magoados dentro do nosso coração, nos nossos sentimentos. Então, é preciso, meus amigos, que nós nos ajudemos, que nós nos auxiliemos uns aos outros, para que sejamos fortes em combater o mal que há em nós, que atinge a todos. E, por certo, o que nós fazemos hoje é isso. Auxiliar, estaremos nos auxiliando. Olha que frase bendita essa, né? Não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino de Deus, enquanto houver crime, sofrimento, ignorância, miséria no mundo. E não podemos mesmo, não podemos. Enquanto houver tudo isso, nós não podemos, porque nossa consciência não estará em paz. Quantas pessoas maravilhosas, né, que passaram pela Terra, que me vem à mente agora Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, né? Quantas pessoas, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, que são figuras excepcionais e que não saíram da Terra enquanto não fizeram o seu papel para acalmar os corações, para levar a paz, para amenizar os crimes, os sofrimentos, a ignorância, a miséria do mundo e tudo isso que hoje está acontecendo. Quanto mais tempo, quanto maior a evolução, maiores dificuldades vão surgindo. E nós não podemos simplesmente ficar na telinha olhando o que se passa sem minimamente fazer uma prece ao nosso país, ao nosso planeta, para que tudo se reconstrua. O nosso destino, se assim o desejarmos, para nós cristãos, é estarmos na senda do Cristo. E para estarmos na senda do Cristo, nós temos que aprender a amar, perdoar, fé. Então, meus amigos, é de nosso desejo que todos nós possamos estar na senda do amor, na senda da paz. Essa paz nós desejamos para vocês nesse momento, ali onde vocês estão agora, nos ouvindo, na sua casa ou no seu trabalho, onde estiver, mas que esteja em paz, junto com os seus. Que Deus abençoe sempre e cada vez mais. Fortaleça-nos na fé, na coragem, que tudo isso passará. Que essa experiência que nós estamos tendo no mundo, ela possa trazer para nós grandes ensinamentos. E que nós possamos
sermos diferentes para melhores naquilo em que estava um pouco aquém, antes de tudo isso começar, chamado Covid. Vamos agora, então, convidá-los para um agradecimento a Deus. Querido Pai amantíssimo, nesse momento, em espírito, nos ajoelhamos diante da grandeza do firmamento, nas estrelas que brilham no céu, na lua que ilumina o nosso viver nesse momento. E dizemos: quão grande és tu, Senhor, pela obra da criação, pela grandeza dos milênios, Senhor, por ter nos criado, por ter enviado à Terra nosso Senhor Jesus. Quantas bênçãos, Senhor! Só um Pai magnânimo assim pode dar para nós tanto amor. Ah, Senhor, rogamos nesse momento pelo planeta, rogamos nesse momento pelo nosso Brasil, em todos os seus quadrantes, Senhor. Rogamos por nossos lares, por nossos corações, por nossos sentimentos. Despede-nos, ó Pai amantíssimo, na Tua paz e na Tua luz. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Queridos amigos, até breve.